Bom, a tia Geisa trouxe hoje uma aula de português e nós vamos trabalhar hoje sinais de pontuação, certo? Nós vamos aprender o nome dos pontos, onde a gente pode utilizá-los, tá certo? Bom, para começar, nós vamos aprender sobre o ponto final, né? O que é o ponto final? O ponto final é aquele pontinho que ele tem o formato só de uma bolinha, certo? E onde nós podemos utilizar esse ponto, que o nome dele é o ponto final, né? Como a gente vai utilizar esse ponto, gente? Esse ponto, ele é utilizado sempre no final da frase, certo? Ele indica que a frase terminou, ou no texto também, né? Que o texto terminou. A tia Geisa vai dar alguns exemplos para vocês compreenderem melhor o que a tia Geisa está explicando, certo? Por exemplo, né? A menina comeu banana. Ponto final. Quer dizer, a minha frase terminou. Quando eu termino de fazer uma frase ou texto, sempre lá no final eu vou colocar o quê? O pontinho final, indicando que aquela frase terminou, tá certo? Vou dar outro exemplo, tá bom? O menino caiu. O menino caiu, né? Eu estou afirmando, dizendo que esse menino caiu. E quando eu terminei a minha frase, eu coloquei um ponto final. Deu para entender um pouquinho? Então, o ponto final, né? Ele serve para sinalizar, né? O final das frases, tá certo? Bom, a tia Geisa também vai falar um pouco sobre a vírgula, né? Nós vimos agora o ponto final e nós vamos ver agora a vírgula. Como a gente deve utilizar a vírgula, tá certo? Bom, a vírgula, ela é utilizada para sinalizar, ela diz que podem ser listados nomes de pessoas, com quem se fala. Um exemplo que a tia Geisa vai dar agora para vocês verem como a gente pode utilizar a vírgula, né? Gosto de comer maçã, banana e uva. Gosto de comer banana, vírgula, né? Porque eu vou colocar outra fruta, eu vou listar mais outra coisa, outra fruta, ó, vírgula, né? Laranja e uva. Deu pra ver aqui, ó, onde a tia Geisa usou a vírgula, certo? Também outro exemplo que a tia Geisa vai dar pra vocês, certo? Como utilizar a vírgula, a tia Geisa vai escrever agora aqui, tá bom? Vou convidar a Lara, vírgula, o Miguel e a Pérola para meu aniversário. Ponto final também. Olha aí, deu para compreender, ó? Olha aqui a vírgula, onde a tia Geisa, né, utilizou a vírgula, certo? Ó, vou convidar a Lara, vírgula, né? Porque eu tô sinalizando os nomes que eu coloquei na frase, tá certo? O Miguel e a Pérola para meu aniversário. Deu para entender um pouquinho sobre a vírgula? Você pode estar acompanhando também lá no seu livro, na página 27, tá certo? Você pode estar dando uma olhada lá nos exemplos que tem lá para você compreender também melhor ainda, tá bom? Nós vamos trabalhar também o ponto de interrogação, certo? O ponto de interrogação, né? Quando é que a gente utiliza o ponto de interrogação? Ele é utilizado em perguntas, quando você está fazendo uma pergunta, né?
Qual o seu nome? Qual a sua cor preferida? E sempre no final dessa frase, da pergunta, vai ter o ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui, ó, né? Que é um ganchinho, ele parece um ganchinho, né? Um anzolzinho com um pontinho embaixo, né? Você, né? Ó, qual sua idade? Eu fiz uma pergunta, então, ponto de interrogação, né? Qual seu brinquedo preferido? Ponto de interrogação, porque a tia Geise está fazendo uma pergunta, certo? Então, toda vida que for feita uma pergunta, nessa frase, tem que ter no final o ponto de interrogação, que ele é utilizado para fazer perguntas, tá certo? Nós vamos também trabalhar o ponto de exclamação, né? Que ponto é esse, tia Geise? Onde eu posso utilizar esse ponto de exclamação, certo? O ponto de exclamação é utilizado para sinalizar reações, tá certo? Como entusiasmo, quando você está muito entusiasmado, muito feliz, né? Dor, susto, surpresa também, tá certo? E eu vou dar um exemplo agora para você. Por exemplo, quando você fala assim, que susto, né? Você tomou aquele susto. Ai, menina, que susto. Se você fosse fazer a frase, né? Que susto. Então, você está utilizando, você está exclamando ali, certo? Então, é um ponto de exclamação. Outra, quanta saudade. Ou então, como estou feliz, né? Tá certo? Então, todos esses tipos de frase, quando você está exclamando alguma ação, né? Um entusiasmo, uma surpresa, um espanto, no final dessa frase sempre vai ter o ponto de exclamação. A tia Geise vai dar um exemplo agora aqui na lousa para você, tá certo? Por exemplo, que susto. Que susto. Olha o ponto de exclamação, né? É esse aqui, tá certo? Um tracinho com um pontinho embaixo. É o ponto de exclamação, né? Ó, um espanto, né? Ó, que susto, né? Você está exclamando aquilo ali, certo? Outra, quanta saudade. Quanta saudade, ponto de exclamação. Ou então, se você disser assim, que dia lindo, também você utiliza o ponto de exclamação. Que dia lindo, certo? Também é uma exclamação, tá bom? Outro exemplo também que a tia Geise vai falar é sobre o travessão, certo? É esse ponto, o travessão. Como a gente deve utilizar, quando a gente utiliza ele, certo? O travessão, gente, ele é utilizado para sinalizar as falas em algum diálogo, certo? Como assim, tia Geise? Não entendi. Tia Geise vai dar os exemplos, tá certo? Agora aqui na lousa para você compreender melhor, tá bom? Por exemplo, se é no diálogo, numa fala, né? Então, a pessoa está falando nessa frase. A frase é a fala da pessoa e aí à frente, o travessão vem na frente indicando que é uma fala, tá certo? Por exemplo, a pessoa fala lá, olá, ó, o travessão, gente, é um tracinho, certo? Ó. Olá, certo? Olha aí, olá. Oi, querida, como você vai, né? Ó, outra pessoa falando, ó. Oi, querida, ponto de exclamação. Como você vai? Também, né, ó, uma pergunta, tá vendo aqui, ó, o ponto de interrogação. Além do travessão, que indica a fala, né, sinaliza a fala de alguém, né, de algum diálogo, também nós temos nessa frase uma exclamação, né, de oi, querida, certo? E a pergunta, ó, como vai você? Também utilizamos 3 pontos, certo? O travessão, exclamação e o interrogação, certo? Vamos ver outro exemplo, tá bom? Outro exemplo de travessão, para vocês compreenderem melhor, certo? Temos também aqui, ó,
você se alimenta bem, né? A pessoa está no diálogo, está perguntando, ó. É uma pergunta, mas também se utiliza a travessão. Você se alimenta bem, né? Eles aparecem muito, gente, do travessões também em textos, certo? Em textos que geralmente tem a fala dos personagens, certo? Então, quando tem essa fala dos personagens conversando, geralmente aparecem muitos travessões, tá certo? Certo, amores? Bom, só revisando para vocês lembrarem um pouquinho, tá? A pontuação que nós estudamos hoje. Nós estudamos o ponto final, que é esse pontinho, tá certo? O ponto final. O que mais nós estudamos? A vírgula, né? Aquele tracinho, ó. Certo? Nós estudamos também o ponto de interrogação. Certo? O que mais? Exclamação. E o travessão, né? Ponto final indica o final da frase, né? Quando você termina a frase, ponto final. Já está dizendo, o nome já está dizendo, ó, ponto final. Se eu terminei a minha frase, coloco lá o pontinho final, né? A vírgula sinaliza o quê? Para nomear, né? Coisas, objetos, nomes de pessoas, tá certo? O ponto de interrogação, quando é uma pergunta, né? Como você vai? Qual a sua idade? Qual o seu brinquedo preferido, certo? Indica a pergunta. Ponto de exclamação indica o quê? Espanto, né? Dor, susto, ou felicidade também. É uma exclamação que você está fazendo. E o travessão é o quê? Sinaliza um diálogo, né? Que ali está tendo um diálogo entre pessoas, ou se for uma história de animais, um diálogo entre animais, enfim. Deu para compreender um pouquinho? Não esquece, você pode estar fazendo a leitura lá no seu livro, tá certo? Na página 27 e 28, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos!